Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque a gente utilizou muito esses ônibus, né, turísticos. Então, ônibus que em cima é aberto, embaixo é essa parte aqui fechada no ar. Então, assim, achei interessante de repente explicar um pouquinho isso aqui. Então, esses ônibus tem em muitas cidades da Europa, até Buenos Aires nós fomos também, não é só exclusivo na Europa, né? Então, qual a ideia deles? É ele circular, ele tem algumas paradas, aí você desce, visita o que quiser visitar, volta para o ponto e embarca de novo. Então, normalmente eles vendem tickets de um dia, de 2, e tem locais que tem até de 3, dando algum brinde a mais, né? Então, um exemplo aqui é Roma. Se você pegar 3 dias, você ganha um tour noturno. Então, é interessante porque, principalmente se você não conhece a cidade, e se você for ficar perto do acesso de algum deles, ele vai ser um meio de transporte também, né? E você vai estar guiado, né? Ele tem um audioguia, se você quiser escutar, ele explica os locais. Nem sempre esses audioguias são bons. Então, tem alguns que são muito fracos, outros realmente explicam. Assim, o preço não é assim tão barato, né? Então varia de lugar para lugar. Por exemplo, nós aqui em Roma pegamos de 2 dias, foi na faixa de beirando aí uns 75 a 80 euros, eu e ela, né? 2 tickets, 2 dias. E assim, não, o transporte público seria muito mais barato, mas ele tem essa vantagem, né? Você vai rodar a cidade. Então, qual o ponto bom que eu vejo nesses ônibus? Primeiro, você tem uma ideia da cidade, né? Então, ele faz uma circulação pelos principais pontos, você tem uma ideia da cidade como um todo, né? Então, eu acho isso bem interessante. Então, quando a gente pega, a gente dá uma volta, aí na segunda volta a gente vai descendo. Então, nós fizemos isso em Paris e aqui fizemos em 2 pontos, né? Então, depois eu explico da questão de rumo. Toda cidade vale a pena pegar esse ônibus? A minha resposta, meu posicionamento é que não. Por exemplo, Florença não quis pegar, porque Florença, os pontos atrativos de Florença são todos que não passam ônibus. Então você ia dar volta por fora da cidade, iam parar e te dizer para você andar mais 1 quilômetro para chegar ao ponto. Então eu não achei interessante pegar em Florença. Pegamos em Paris um dia, porque já tínhamos um plano, né? Então a ideia de Paris era ter ideia mesmo do todo da cidade, era dar uma volta grande e escolher 2 pontos. Mas valeu a pena. Munique valeu demais porque a nossa ideia não era usar transporte público. Como a gente ia ter um dia completo em Munique e mais meio-dia da chegada e meio-dia da saída, então eu preferi comprar 2 dias, porque lá também era muito barato. Então 2 dias, nós dois saiu acho que 50 e poucos euros. Então a gente rodou tudo em Munique nesses ônibus, foi muito bom, né? E Verona também eu não quis pegar, porque Verona o percurso é muito pequenininho, então é melhor você andar. Então, assim, desses ônibus tem que se fazer um estudo, né, o que você quer, e aí faz sua estratégia, né? Roma, o que eu achei aqui de Roma? Em alguns pontos eu achei interessante realmente usar ele. Então, quando nós saímos do Vaticano, a gente foi para o Castelo Sant'Angelo e iniciamos ele. E usamos ele como transporte. E o acesso também à Fontana di Trevi eu achei interessante. Os demais pontos não utilizamos muito, fizemos só o percurso, né? Então, assim, talvez um dia, se quiser usar como turismo, não precisaria os 2 dias como a gente fez. Talvez um dia para ter ideia da cidade. Então é isso. Eu acho que o ponto mais positivo desse ano é você ter uma ideia do todo, como é a cidade, né? Você vê a cidade em si, né? E aí, dos pontos turísticos, é bom dar uma estudada no mapa e ver o que vale a pena, né? Uma última informação que eu queria passar, uma coisa que eu observei, existe mais de uma empresa nas cidades que fazem esse serviço, né? Então, por exemplo, aqui em Roma eu vi 4.
E eu tive a impressão que o que a gente pegando talvez seja o menos bom. Porque são bons, né? Mas os outros me pareceram melhores, pelo menos num aspecto. Eram mais frequentes. Esse que a gente pegou, teve um ponto aí que os outros passavam 2 ônibus e o nosso não chegava. Então isso aí me marcou, né? Porque quando você fica esperando no sol é ruim demais. Então assim, se for fazer, dá uma estudada nas opções, ver o mapinha, o site tem um mapinha, e ver como é esse circuito que o ônibus faz, né? Se você não tem ideia, por exemplo, o níquel eu decidi não usar o transporte público, é a questão da língua e também porque era pouco tempo, então o ônibus ia facilitar muito pra gente. Então valeu a pena demais, eu peguei os 2 dias e foi muito bem pago, considero, né? Então depende da estratégia que você for utilizar, é isso aí.